E aí pessoal, de boas, sejam bem-vindos a mais uma poluição audiovisual desse canal. Eu espero que gostem dessa teoria, então vamos começar. Acorda, cara! Então, após um breve tempo, Shin estava pensativo, pois, ele de fato não conseguiu lutar contra o Lixi, apesar daquela luta ter sido quase impossível de Shin vencer. Ele estava realmente se culpando por não ser forte o suficiente, e ele falava em seus pensamentos: eu preciso ficar mais forte. Se as coisas seguirem como estão, eu não irei conseguir proteger os outros, e também, nem a mim. Então, Júvia chegava e ela fala: parece que você acordou. Eu já estava ficando preocupada. E Shin pergunta o motivo dele estar na cama. Eu não me lembro muito bem do que aconteceu ontem à noite. E Júvia fala: não aconteceu nada demais. Você só estava cansado. E também você bebeu bastante ontem à noite. E Shin fala: eu bebi. Não me lembro de ter bebido muito a ponto de esquecer das coisas. Se eu não me engano, eu estava espionando a Noelle, que estava agindo meio estranha, mas de qualquer forma, eu agradeço por me deixar ficar aqui por enquanto. E Júvia falava que isso não é problema. Você pode ficar o tempo que quiser. Ah, e quase me esqueci, você será promovido em breve. Pelas suas últimas contribuições, você poderá receber um ranking ainda maior. Então meus parabéns, Shin. E ele fala: tá falando sério? Não pode ser, deve ter alguma pegadinha como da última vez. Então, Charlotte e Sol entravam no quarto. E Júvia fala: Shin, eu esqueci de te dizer isso, mas a Capitã Charlotte quer que você se torne um membro de nossa guilda. E Charlotte fala: há quanto tempo, Shin, você se mostrou ser capaz de sobreviver e proteger o reino de Clover do olho do sol da meia-noite? E vendo como você agiu, eu consegui perceber que você pode ser compatível com a minha guilda. Apesar de eu não recrutar homens, você me provou que nem todo homem é um alguém selvagem quando está perto de uma dama. E Sol falava: espere um pouco aí. Vocês estão falando sério? Eu pensei que iríamos agradecer e manda ele ir embora. Vocês não querem saber da minha opinião? E Júvia fala: certo, Sol, qual é a sua opinião? E Sol fala que é contra. Ele com certeza está apenas disfarçando as suas verdadeiras intenções. E Shin dava um suspiro e ele fala: me deixem falar uma coisa. E Júvia, Charlotte e Sol prestavam atenção em Shin. E ele fala: eu agradeço a confiança, mas isso é algo que eu não posso fazer. E Júvia perguntava o porquê. E Shin falava: se eu sair da minha guilda atual, eu estaria traindo os meus companheiros de guilda. E ao capitão Yami, eu não gosto muito da ideia de largar tudo desse jeito. Então, mais uma vez eu agradeço, mas eu prefiro ficar com os touros negros. Então, Júvia ficava um pouco triste, e Charlotte admirava a determinação de Shin. E Sol fala: pensando bem, você é bem legal, cara. Não esperava essa resposta. Você me pegou de surpresa. Então Shin se preparava para sair. E ele fala: bom, eu agradeço a vocês por cuidarem de mim. Eu possivelmente estarei em atividades, então não deixem de me pedirem ajuda, pois eu ajudarei sem pensar duas vezes. Então, Shin deixava o lugar. E Júvia ficava sem ele mais uma vez. E Sol fala: você tem uma obsessão forte nele, não é, Júvia? E ela fala: sim, eu queria que ele ficasse. Eu até convenci a capitã em recrutá-lo, mas não deu. E Sol fala: não se preocupe, Júvia, logo logo ele vai. Porém Charlotte fala: bem, já que isso acabou, vamos voltar ao trabalho, garotas. Então, após alguns minutos, Shin estava voltando para a guilda dos touros negros. E chegando lá, ele fala: o que está acontecendo ali? E chegando mais perto, ele vê que Noelle estava treinando, pois ela ainda tinha dificuldades em controlar a sua magia. E Shin ficava observando, e ele notava que ela não estava concentrada o bastante para controlar o seu fluxo de mana. Então, enquanto Noelle estava treinando, Shin chegava perto e ele fala: tente relaxar um pouco mais. E Noelle tomava um susto e ela fala: ah, é você, porque toda vez você faz isso. Não precisa me assustar sempre que você fala comigo. E Shin fica um pouco preocupado, e ele fala: eu te assustei, foi? Não vou perguntar o que você estava pensando, mas se você quer uma dica, é melhor não ficar pensando demais nele, principalmente enquanto você está tentando se concentrar desse jeito. Vamos, deixa eu te explicar uma coisa. E Noelle fala: eu não preciso da sua, porém ela parava no meio da sua frase, e em seu pensamento, ela falava: espere um pouco, ele pode me ajudar. Apesar de tudo, ele é bem forte e controla a sua magia de gelo com maestria. Talvez ele me ensine algo útil. Então, Noelle fala: pensando bem, me fale o que eu devo fazer para melhorar o meu controle. E Shin surpreso fala: você realmente está me pedindo ajuda? E Noelle um pouco envergonhada falava: vai logo, me fale o que você sabe antes que eu mude de ideia. E Shin fala: tá certo, Noelle, você não precisa se irritar por isso. Eu irei te ajudar a controlar o seu fluxo de mana, mas tudo isso que eu irei te ensinar, só caberá a você executar da forma certa, então o esforço será necessário. Dito isso, vamos começar.
Bom, o nosso treinamento vai começar agora, então eu preciso que você esteja 100% focada Noelle. Não se distraía. E Noelle fala, sim, entendido. Então ela começava a conjurar a sua magia. Porém dessa vez ela não conseguia, nem ao menos emanar a sua mana, pois ela já estava há um tempo treinando sozinha que a sua magia estava quase esgotada. Então Shin fala, entendo. Parece que sua mana está em total desequilíbrio. Você até a gastou sem perceber, não é? Mas eu conheço outra forma de recuperar a sua mana mais rápido. E Noelle perguntava como que ela iria recuperar toda a mana perdida, e Shin fala, é bem simples. Tire a roupa por favor. E ao ouvir isso Noelle ficava vermelha e ela fala, você tá maluco? Como eu poderia tirar as minhas roupas na sua frente, seu idiota tarado? E Shin fala, qual é o problema? Eu apenas quero transferir um pouco da minha mana pra você, mas eu acho que você está certa, nesse caso eu também irei tirar as minhas. E Noelle fala, isso é mesmo necessário? Eu não posso simplesmente fazer isso sem ter que tirar as roupas. E Shin fala, bom, pra falar a verdade, não é necessário tirar a roupa, mas ninguém liga pra esse detalhe. E Noelle ficava sem palavras, então Shin tirava a sua camisa e ele fala, mas eu não disse que era pra tirar tudo. Você que pensou pra esse lado, Noelle. E ela fala, mas que droga, porque eu estou treinando com esse idiota afinal de contas, o que deu em mim? E Shin fala, chamar alguém que está te ajudando de idiota é um pouco demais, não acha? Mas vamos deixar isso pra lá. E Noelle fala, vou fingir que isso nunca aconteceu. E Shin fala, foco Noelle, eu preciso que você se concentre, agora que você se acalmou eu irei transferir um pouco de mana pra você. E Noelle fala, tá certo, vai logo com isso. Então a transferência era feita e Noelle fala, é isso, eu não sinto minha mana nem um pouco recuperada. Porém o corpo de Noelle começava a transbordar de mana. E Shin dava um sorriso e ele fala, não tire conclusões precipitadas. E Noelle falava sussurrando, tá certo, eu admito que isso foi incrível, eu estou sentindo algo que nunca senti antes. E Shin fala, o que está esperando, Noelle? Agora me mostre a sua magia. Então com isso Noelle conjura a sua magia. E Shin dava instruções para que ela não hesitasse, então Noelle continuava. E ela começava a pegar o jeito. Então Shin falava, você tá pegando o jeito, Noelle. E ela fala, eu não acredito que eu consegui. O que você fez, Shin? Eu não tinha conseguido dominar essa técnica por completo. Muito obrigada. E Shin fala, bem, ela ainda não percebeu que ela conseguiu dominar por causa da minha mana refinada que passei pra ela. E Noelle fala em seus pensamentos, o que eu falo pra ele? Isso que ele fez me ajudou muito. Mas eu não quero passar uma impressão errada do que eu sinto. Então ela fala, você fez bem, Shin. Você daria um ótimo professor. Agora se me der licença, eu gostaria de passar um tempo sozinha. E Shin fala, então tá, se é isso que você quer. Eu estou indo. E Noelle escutava alguma coisa. Então uma explosão acontecia. E rapidamente alguém se aproximava. E quando Noelle se dava conta, Marioliona aparecia. E ela fala, Noelle, onde Shin está? E Noelle ficava paralisada. E Marioliona perdia a paciência e ela gritava, onde ele está, me fale. E Shin chegava perto e ele fala, olha só quem está aqui, parece que eu estou sendo bem requisitado hoje. E Marioliona fala, deixe de falar bobagem, o Rei Mago está te convocando. E aliás ele já deu uma missão para o capitão da sua guilda. E Shin fala, o Rei Mago está me chamando, será que é aquele aumento de ranking que falaram mais cedo? E Marioliona fala, eu não sei do que se trata, eu apenas irei levá-lo até lá. Então Noelle sai de fininho, enquanto que Marioliona e Shin iam em direção ao castelo, onde o Rei Mago aguardava. Então se aproximando do castelo, Marioliona falava, Shin, você pode seguir adiante. E Noelle, você não pode ir com ele. E Shin fala, porque está me seguindo, Noelle? Eu achei que você queria ficar sozinha. E Noelle fala, ah, não se preocupe comigo não, eu só estava indo, te deseja sorte, só isso. Eu espero que tudo dê certo, Shin. E Marioliona fala, Noelle, volte para a guilda. O seu capitão tem uma notícia muito importante para passar a vocês. E Noelle fala, sim, capitã. Então, Shin seguia caminho sozinho. Você chegou, Shin, fico feliz que você esteja bem. Eu ouvi muito sobre os seus feitos nesses últimos confrontos contra o Olho do Sol da Meia-Noite. E Shin fala, eu fiz o meu melhor. E o Rei Mago fala, entendo. Mas o real motivo de eu ter convocado você aqui é que eu preciso da sua ajuda, Shin. Você se mostrou capaz de suportar contra oponentes mais fortes que você, então essa tarefa não será grandes problemas. Você pode recusar se quiser, mas fique ciente que essa oportunidade não aparece para todo mundo. Bom, sua tarefa é bem simples. Existe uma dungeon perto do lugar onde vocês vão agora, e essa dungeon fica submersa, e eu gostaria que você a investigasse para mim, mas eu aconselho você a fazer isso depois de cumprir a sua missão de guilda. Você terá tempo para ver o que tem dentro dela. Eu conto com você. E Shin fala, pode deixar. E o Rei Mago falava que se você continuar assim, quem sabe uma promoção de ranking não vem. E Shin fala, tá falando sério? Pela sua cara não parece ser alguma pegadinha. Muito bem, eu tô dentro. E o Rei Mago fala, não se preocupe com esse brilho, eu apenas dei a você uma ajudinha, porque eu acho que você vai precisar.
Então, após ouvir o que o Rei Mago disse, Shin estava um pouco descontraído, e ele fala em seus pensamentos. Uma dungeon submersa parece ser bem complicado. E enquanto Shin pensava, Mimosa aparecia e ela fala, eu não acredito, aquele é o Shin. Os rumores sobre ele são bem incríveis. Será que ele ainda se lembra de mim? Bem, só tem um jeito de descobrir. Então Shin fala, parece que eu estou sendo observado, estou sentindo isso. Então Mimosa toma coragem e ela falava, ei Shin, há quanto tempo? Você parece estar bem mais forte que antes. Deixe eu me apresentar, meu nome é, porém Shin fala, seu nome é Mimosa. Já faz um tempinho, e obrigado pela ajuda naquele dia. Sem você o Asta poderia ficar mais burro do que já é. E Mimosa falava, então você se lembra. Então isso simplifica as coisas. Na verdade Shin, eu queria saber como foi que você fez tudo aquilo, salvou as crianças do vilarejo, lutou contra o olho do sol da meia-noite. Não se fala em outra coisa na capital. E Shin fala, eu não sei o que eles estão falando sobre mim, mas eu apenas fiz o que devia ser feito. E a propósito Mimosa, como que Uno está? Já faz um tempo que eu não vejo ele. E Mimosa fala, ele está bem. Depois que os seus feitos foram divulgados, ele ficou um pouco mais motivado, ele está treinando bastante ultimamente. E Shin fala, é bom ouvir isso, talvez eu faça uma visita a ele qualquer dia desses. Bem, eu estou indo Mimosa, foi um prazer te encontrar aqui. E Mimosa fala, o prazer foi meu. Então Shin caminhava de volta para a guilda. Então, chegando lá, Shin fala, fala cambada, sentiram minha falta? E Magna falava, vejam só ele voltou, e chegou em boa hora, nós vamos para a praia cara. E Vanessa fala, nossa próxima missão é ir à praia, isso é um sonho. E enquanto isso, o capitão Yami apenas observava, e Shin falava, então é isso tudo faz sentido agora, e Noelle falava que não tem nenhum biquíni para ir à praia, isso é um problema. E Vanessa fala, não seja assim, Noelle pode usar o meu se quiser. E Shin falava, eu irei ensinar vocês a aproveitar a praia da melhor forma. E todos falam, vai lá Shin, mostra pra gente logo. Então Yami perdia a paciência e ele quebrava tudo. Vocês acham mesmo que estamos indo para uma colônia de férias? Nós estamos indo para uma missão secreta, que o próprio Rei Mago nos mandou, então podem baixar a bola. E quanto a você Shin, temos que conversar algo em particular. Então, Shin e o capitão Yami vão para fora, e Yami falava, nós iremos para uma missão secreta. Eu creio que você já ficou sabendo do próprio Rei Mago. E Shin fala, sim, ele me falou sobre a nossa missão. Ele me falou que estava procurando alguém para explorar uma dungeon perto daquela região. Ele escolheu você, estou certo? E Shin fala, sim capitão, ele pessoalmente me pediu para explorar essa dungeon. E ele também me disse para apenas começar a explorar quando terminarmos a nossa missão de guilda. Então eu estarei à disposição capitão. E o capitão Yami fala, bom, sendo assim eu não vejo mais por que perder tempo aqui. Você fez bem em aceitar essa missão. E Shin fala, claro, se com isso eu posso subir de rank, eu farei o meu melhor. Então o capitão fala, muito bem Shin, partiremos amanhã, então vá se preparar. Então com isso, o capitão e o Shin entravam de volta para a guilda. Deixei R$30 embaixo do vaso, perto do telefone aí no corredor. Assim que você pegar, avisa para me saber que foi você que pegou. R$30. Então, no outro dia, Shin acordava, porém todos da guilda já tinham saído para a praia. E Shin fala, eles são muito ansiosos, já foram embora e ainda nem são 5 da manhã, nenhum sinal deles. O capitão disse que sairia para coletar informações sobre a missão, eu espero que dê tudo certo. Então Shin percebia uma presença atrás dele. Então Gordon falava baixo, Shin, você veio me buscar, ainda bem que você se lembrou de mim. E Shin fala, escuta aqui Gordon, se você não falar mais alto, como é que eu vou te entender? E Gordon falava mais baixo ainda. Ele falava sobre o quanto ele admira Shin, ele sabe sobre os feitos dele, porém Shin ficava fingindo que ele estava entendendo tudo. Então enquanto isso, Asta, Noelle e os outros chegavam na praia, e rapidamente todos começaram a se divertir, e esqueceram completamente da missão principal. E Asta fala, então esse é o mar, essa é a primeira vez que eu tô vendo, eu queria trazer as crianças e a irmã Lily pra ver isso. E Noelle estava escondida, enquanto ela fala, no que ele está pensando tanto. Então Magna chega e ele fala aí Asta, saca só a tampinha do pai. E Luke chegava e tacava fogo no trapo de Magna, e ele saía correndo. Então enquanto que todos estavam se divertindo, Shin já estava na praia. Porém ele procurava por informações sobre a sua missão. Então, enquanto que Shin fazia a sua busca, alguém falava, olha só quem está aqui, eu acho que temos assuntos a tratar. E Shin fala, você tá falando comigo? E Seki fala, é claro que estou falando com você, tem mais alguém aqui? E Shin fala, então diga logo o que você quer e suma da minha frente. E Seki continuava, mas pra que toda essa agressividade? Eu só quero ver o quão forte você é. E Shin fala, o que quer dizer? Se quiser lutar comigo é melhor deixar pra uma outra hora. E Seki fala, não é nada
disso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando é de estética, shape, tá ligado? E Shin começava a rir. E Seki fala, do que você tá rindo? Tá achando que tem mais shape que eu? Então Noelle chegava e ela fala, Shin, você está aqui. Eu pensei que você estivesse lá na guilda ainda. E Shin fala, vocês vieram sem mim. Eu fiquei um pouco triste com isso, sabia? Mas vamos deixar isso pra lá. Eu quero que você conheça. Como é o seu nome mesmo? E Seki fala, isso é uma armadilha. Ou ele realmente quer que eu me aproxime da Noelle Silva. Esse cara, ele tem boas intenções ou não? Espera, se eu não falar o meu nome, ele vai me chamar de covarde pro resto da minha vida. Mas se eu falar, a Noelle vai me dar um fora na frente de todo mundo da praia. Droga, o que eu faço? E Noelle falava sussurrando, no que ele está pensando, e Shin fala, acabou o tempo. Você é mesmo um ser covarde. E é melhor treinar mais o seu corpo. Então Shin saía deixando Seki assustado com o que o Shin poderia fazer com ele. E Shin fala, olha só pra você, Noelle. Eu tenho que admitir que ele ficou muito bem em você. Agora eu não entendo por que você se recusou a tirar as roupas naquela hora. E Noelle fala, eu vou fingir que não ouvi isso, de novo. Então Vanessa chegava e ela fala, e aí Shin, o que você acha do meu estilo? E Shin fala, você é a mesma de sempre, até o biquíni é igual ao que você sempre usa. E Vanessa fala, fazer o que? Eu gosto muito dele. Então uma explosão acontecia. E Shin fala, e então Noelle, você já está mais confiante no controle da sua magia. E Noelle fala, eu ainda não treinei hoje. Talvez mais tarde eu veja se estou melhor em controlar. Então Shin fala, lembre-se, eu estou aqui para te ajudar caso você precise. Então sinta-se à vontade para me pedir ajuda. E Noelle ficava um pouco pensativa, até que o capitão Yami chegava, e ele fala, preste bem atenção seus idiotas. Eu consegui informações. Enquanto vocês estão aqui de sacanagem, eu descobri que o templo subaquático fica realmente no fundo desse mar. Porém as ondas de mana é tão forte que nem um mago de primeira classe conseguiria entrar. Mas em noite de lua cheia a mana fica mais fraca, e aí é quando a gente vai entrar. Então Shin falava em seus pensamentos, eu entendo, isso deve ter alguma coisa a ver com a minha missão. Então Shin fala, mas se for assim, capitão, como você acha que vamos chegar até lá? Não dá pra ir simplesmente nadando, não é? E o capitão fala, claro que não, seu idiota, nós temos uma pessoa aqui que vai nos levar até lá. Então Yami olhava para Noelle, e ele fala, Noelle, você vai nos levar até lá com a sua magia de água, entendido? E Noelle fala, mas como assim, capitão? Pra fazer isso eu teria que ter um controle de mana muito boa, mas eu não tenho. E Shin fala, chega Noelle, já que a sua magia é do elemento água, você é a única que pode fazer isso. E Noelle fala, mas eu não consigo. E o capitão Yami fala, como eu disse, a mana fica fraca em noites de lua cheia, e falta uma semana para esse dia chegar, então até lá, aprenda a controlar a sua magia, supere os seus limites. Então, na mesma noite, Noelle estava treinando a sua magia, e Shin apenas estava orientando ela. E ele fala, por que ela tem tanta falta de confiança? Desse jeito ela não vai conseguir. E assim acontecia. Noelle não estava nem conseguindo manter a sua magia por alguns segundos, e ela ficava ainda mais insegura sobre isso. E Shin fala, eu sei como se sente, Noelle, mas você precisa superar isso, vamos tentar outra vez. E Noelle fala, eu estou tentando, mas mesmo assim eu não consigo. Naquela hora eu só consegui, porque você me passou um pouco da sua mana, mas eu quero conseguir por mim mesma. E Shin fala, então vamos recomeçar mais uma vez. E assim Noelle novamente tentava manter o controle de sua magia, e ela se esforçava bastante. Eu tenho que conseguir. Todos estão confiando em mim agora. Eu preciso conseguir. E enquanto isso, Shin falava, essa garota tem fibra. Eu sei que você vai se surpreender consigo mesma. Então Asta chegava e ele perguntava como que a Noelle estava se saindo. E Shin fala que ela ainda está com um pouco de dificuldade. A sua falta de confiança é um problema e tanto. E Asta fala, eu entendo. Se ela não conseguir, nós não poderemos cumprir a nossa missão, não é mesmo? E Shin fala, exatamente. E a propósito, Asta, o que acha de dar uma mãozinha no treinamento dela? E Asta fala, é claro, eu quero ajudar também. O que eu tenho que fazer? Então Shin jogava o Asta em direção da Noelle, e então Shin falava em seus pensamentos, é melhor deixar eles por conta própria, eles podem se ajudar. Porém Shin escutava uma canção, e chegando mais perto uma moça cantava sobre a luz da lua, e Shin se perguntava, quem é ela? Por acaso ela está treinando para cantar em algum evento, ou algo assim? Então aquela mulher fala, olá, você está aí parado já faz um tempinho, não? Por acaso você é meu fã? E Shin fala, eu não te conheço, mas sei que a sua canção é boa, talvez eu vá ver a sua apresentação qualquer dia desses. E ela fala, obrigada, e te desejo sorte com o treinamento daquela garota, mas já que você foi bem legal comigo, eu posso te ajudar com isso. Então Shin fala, claro, uma ajuda sempre é bem-vinda, vamos lá. Então Karuno chegava e ela falava, olha só Noelle, eu irei te dizer uma coisa muito importante, eu espero que você aprenda bem, mas antes eu preciso que todos os homens saiam daqui. E Asta e Shin ficavam um pouco desapontados, eu também queria saber. E Asta fala, ela é mesmo confiável. E Shin fala, bom, veremos se ela é ou não. Então se passavam algumas horas.
horas e Noelle estava sozinha, e Noelle falava, ela tem razão, eu quero ajudar todo mundo, mas eu ainda tenho uma semana para dominar a minha magia de água, eu vou conseguir. Então, Shin e Asta se aproximavam, e Noelle fala, eu agradeço a vocês dois, eu esperava ficar mais pressionada com vocês por perto, mas eu me sinto mais aliviada com vocês por perto. Então Shin fala, Noelle está falando palavras doces, pra mim, Asta parece que temos um problema, essa não é a verdadeira Noelle. Então Noelle fala, seus idiotas eu não sei porque eu gasto minhas preciosas palavras com vocês dois, seus imprestáveis. Então Shin fala, alarme falso, essa é a verdadeira Noelle. E ela fala, mas o que, é assim que você me identifica, que grosseiro. E Shin fala, mas falando sério agora, eu sei que você vai conseguir Noelle, você tem mais talento do que nós, não que isso seja um elogio pra você, mas pense nisso como um elogio. E Noelle falava sussurrando, eu entendo, e obrigada, e Shin fala, pois bem, ainda temos bastante tempo até a próxima lua cheia, então até lá, você vai conseguir, disso eu não tenho dúvidas. Então aquela noite chegava ao fim.